Olá, tudo bem? Por que nós cremos em determinadas coisas? Nesse canal me pedem para falar sobre os mais variados assuntos, mas eu não posso tratar de algo que eu não conheça ou que eu simplesmente não tenha interesse. Mas um dos temas que me pedem para falar é sobre a teoria da Terra plana. Vejam só, não vou tratar sobre isso. Eu nunca assisti nada especificamente a esse respeito, nunca li nada a esse respeito e não tenho o menor interesse por isso. Mas sei que tem pessoas que acreditam e que têm argumentos para sustentar a sua tese. E eu só estou usando esse tema como um exemplo para tratar das crenças de um modo geral. Por que acreditamos que a Terra não é plana? Porque aprendemos isso desde crianças, né? E continuamos ao longo da vida juntando elementos, né, que reforçam cada vez mais esse aprendizado. Eu lembro que aprendi na terceira série, né, tinha 8 anos de idade, que o formato da Terra é geoval. Eu nem sei se usam essa nomenclatura ainda. Parece até nome de produtor de soja, né? Senhor Geoval Neto. Né? Aprendi isso com a professora Nelly, que era uma senhora muito tranquila, muito amável. E aos 8 anos eu não tinha nenhum motivo para duvidar da autoridade da professora Nelly, ou para questionar sobre como haviam chegado à conclusão de que o formato da Terra é geoval. Eu aceitei, né, esse ensinamento, esse aprendizado, porque eu estava em sala de aula para estudar, né, porque a professora Nelly falou. E a não ser que a professora contradissesse alguma crença que eu já tivesse estabelecido naquele momento, eu aceitaria tudo que ela dissesse a título de ensinamento de professor para aluno. Por exemplo, eu sabia que eu era filho da minha mãe, né? Desde que me conhecia por gente, sabia que minha mãe me amava. Se a professora Nelly dissesse que eu fui achado na beira do rio, né, e que minha mãe fingia que gostava de mim, mas que na verdade não gostava, eu iria negar esse ensino da professora Nelly. Por que eu iria negar? Evidente, porque a crença sobre minha filiação e o amor da minha mãe eram crenças mais antigas, né? Crenças já estabelecidas e crenças que continham um caráter afetivo muito forte para mim, para que eu aceitasse qualquer coisa em contrário a isso. Ao longo da vida eu fui aprendendo mais algumas coisas sobre o formato da Terra e nunca me passou pela cabeça questionar isso. E por favor, não pense que eu estou questionando o formato da Terra. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca me aprofundei no assunto. E tudo o que eu sei sobre isso é fruto da aceitação da autoridade de pessoas entendidas no assunto. Saber mesmo eu não sei. É claro que eu poderia estudar a respeito e chegar a alguma conclusão mais embasada, mas isso, como eu já disse, não me interessa em absoluto. Acontece que grande parte das coisas que aprendemos passa por exatamente esse mesmo processo. Acatamos coisas que nos dizem, porque respeitamos quem nos diz essas coisas, ou porque amamos ou admiramos quem nos diz essas coisas. Quando se trata de crenças, fala-se muito que a ciência prova que isso existe e que aquilo não existe. Eu não duvido da ciência, né? E preciso frisar isso, mas a verdade é que a maior parte do que a ciência diz, a gente fala ciência como se fosse uma senhora, né? Mas a maior parte do que a ciência diz e nós aceitamos, nós só aceitamos pela autoridade da ciência
ou da pessoa que fala em nome da ciência, porque nem sempre, na verdade quase nunca, né? Mas vamos deixar nem sempre, porque nem sempre nós dominamos o assunto. E mesmo que entendamos razoavelmente bem o assunto, nós não testamos, nós não averiguamos, nós conhecemos a teoria. O mesmo processo acontece com as crenças religiosas. Nós aprendemos rudimentos de ciência na infância e aceitamos sem questionar. Então, por que nós questionaríamos ensinos religiosos ou espiritualistas? É claro que se alguém falar da lei de gravidade para uma criança, ela vai aceitar, pois ela pode experimentar, né? Mas ela também aceita o que dizem para ela sobre o formato da Terra. E isso ela não pode experimentar, mas aceita. Ela pode até perguntar como é que sabem, né? Que o formato da Terra é assim. E vão dizer para ela, sei lá, que o homem foi para o espaço, tirou fotos da Terra, vão dar uma série de explicações. A não ser que seja uma criança muito questionadora, ela vai aceitar. Porque ela não aceitaria coisas sobre Deus e o diabo, sobre céu e inferno, sobre anjos e demônios. E com esses rudimentos de crença já estabelecidos, por que não aceitaria, por exemplo, por que não acreditaria em espíritos, em reencarnação, em cidades astrais? Desde crianças, aceitamos o que nos dizem, porque confiamos em quem nos diz. Confiamos em nossos pais, confiamos em nossos professores. E esse processo funciona para o resto da vida. Ele só vai ser interrompido se nos permitirmos questionar. Agora imagine que eu, aos 8 anos de idade, imagine se eu questionasse o formato da Terra para a professora Nelly. Tipo aquela personagem da escolinha do professor Raimundo, Pedro Pedreiro, né? A senhora tem uma foto em alta resolução tirada do espaço que mostre que a Terra é esférica? Não tem. Ela poderia mostrar uma foto do livro, né? E eu perguntaria como ela poderia provar que essa imagem não é uma montagem ou um desenho muito bem feito, né? Assim como eram muito bem feitos aqueles desenhos de dinossauros nos livros que nos pareciam tão reais. É claro que se isso se passasse hoje, ela poderia ter outros argumentos. Mas duvido que ela tivesse outros argumentos no distante ano de 1983. E acabaria apelando para o argumento da autoridade, né? Os cientistas estudaram, o homem foi para o espaço, tirou foto da Terra, e é isso aí, pronto. E não atrapalha a aula. Se não quer aprender, deixa os outros aprenderem, né? Aquela coisa, né? Será que você nunca ouviu alguma coisa parecida, né? Numa igreja ou num centro espírita? Eu já vi questionadores sendo calados em centros espíritas com esse tipo de argumento da autoridade. E que o questionador estava atrapalhando os colegas que estavam ali realmente dispostos a aprender. Se eu questionasse o formato da Terra em sala de aula, eu muito provavelmente seria ridicularizado, eu seria o diferente, né? E se mesmo assim eu insistisse em outros questionamentos, seria excluído. E nós sabemos que todos temos em maior ou menor medida, né, uns mais, outros menos, mas todos temos a necessidade de pertencimento a grupos. Esse é um forte motivo para aceitarmos as crenças, a necessidade de pertencimento a grupos. Numa sala de aula, ou num centro espírita, ou numa igreja, nós pertencemos a um grupo. Uma das maneiras de ser querido num grupo religioso é justamente aceitando docilmente, estudando, aprendendo tudo aquilo que já é estabelecido dentro do grupo, né?
fortalecendo cada vez mais a crença do grupo. A necessidade de aceitação pelo grupo está presente mesmo entre os animais, e nós temos isso desde crianças. Por que nos esforçamos para ser bons filhos, por exemplo? Não é por uma necessidade de aceitação? E essa necessidade de aceitação não é, no fundo, uma necessidade de afeto? E depois que um aprendizado basilar, fundamental, depois que esse aprendizado foi registrado, e muitos outros aprendizados associados a esse aprendizado basilar foram assimilados, tudo se torna real, a mente aceita. Esquecemos de como tudo começou, o aprendizado já é inconsciente. O mesmo acontece com as crenças. Chega a um ponto em que coisas que podem parecer absurdas para outras pessoas soam para nós como perfeitamente críveis, dignas de credibilidade, porque estão apenas se somando a uma base de crenças que já se tornou inconsciente em nós. Eu aprendi a dirigir tardiamente, já era adulto, e lembro que no começo tinha que pensar em cada função, em cada coisa que iria fazer. Mas depois de um tempo fazemos tudo sem pensar, freio, embreagem, troca de marchas, tudo inconsciente. Alguma diferença do que acontece com as crenças religiosas? Nenhuma. Aprendemos sobre o bem e o mal, aprendemos sobre coisas que podemos fazer e coisas que não podemos fazer, coisas que devemos fazer e coisas que não devemos saber. Aprendemos sobre Deus e, dependendo da crença, aprendemos sobre Jesus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, ou sobre reencarnação, sobre espíritos protetores, espíritos obsessores. E conforme crescemos e nos tornamos mais sábios, desenvolvemos essas crenças com cada vez mais teorias, até falarmos com naturalidade sobre coisas que jamais poderiam ser provadas, como é o caso da existência de civilizações avançadas em Atlântida e Lemúria, extraterrestres que nos ensinaram tecnologias e que até visitam algumas pessoas no conforto do sofá da sala de suas casas. Sobre reuniões de Jesus com outros líderes estelares no Sol, sobre magos negros, dragões e por aí vai. Tudo começa com a carência de afeto, que leva à necessidade de pertencimento a grupos, que nos leva a aceitar o argumento da autoridade. E depois disso é só questão de repetição. Até que, assim como quem aprendeu a dirigir despreocupado, usando as funções do carro inconscientemente, sem precisar lembrar-se e conscientizar de cada função de dirigir, até que chega esse ponto em que nós já nem sequer nos questionemos sobre os fundamentos da crença e onde, como e quando tudo começou. A verdade é que agimos como seres frágeis e carentes. Muita força e paz para você.